Então nós falamos sobre codependência. E esse tema, carência afetiva, será que todos nós somos mesmo carentes? O que eu acabei de lhes afirmar aqui. Será que todos têm carência afetiva? E sim, todos nós temos sim carência afetiva. Por mais que você que me ouve e diz, eu não sou carente, eu estou legal. Não, todos temos as nossas carências. Você pode dizer, eu não preciso de carinho. Na verdade, quando nós estudamos a palavra, nos mostra que Deus nos fez seres assim. Nós necessitamos de carinho, de abraço, de beijo, de consideração, de atenção. Muitas vezes a pessoa te dá uma atenção. E isso eleva a sua autoestima, não é? Então, desde do mais alto confiante, aquele que se sente seguro, aquele que tem aquele amor próprio, todos temos carências. Preste atenção no que eu vou lhes dizer. Carência faz parte da existência humana, da nossa humanidade frágil, limitada. Então a questão é saber administrar esta carência. Porque se você não souber administrar esta carência sua, aí ela pode tornar ruim, maléfica para a sua vida. Pode você se tornar uma pessoa frágil, despedaçar aí a sua interioridade, se não já aconteceu isso. Você poderá se entregar facilmente e aí se tornar uma pessoa dependente ou codependente, como eu lhes disse. Observe para vocês verem. Quando uma criança, gente, nasce, ela sai do útero ali, quentinha, estava lá protegida no útero da mãe. E protegida em todos os aspectos. E de repente, ela tem um contato, um corte. Há ali uma ruptura deste lugar de aconchego. Não foi isso que aconteceu comigo, contigo? Qual foi a primeira coisa que fizemos quando nascemos? Choramos. Estávamos lá guardadinhos, protegidos, alimentados, afagados, não é? E ali houve o quê? Uma ruptura. E aquele contato com um monte de luz, aquela separação que a criança não pediu que acontecesse. Não foi isso que aconteceu com a gente? A gente precisava ali de um amparo, de um acolhimento, e que de repente não tivemos. Já viemos dependentes. Houve a ruptura. Aquele choro é o choro de um grito pedindo algo. E naquele momento tivemos de ter os cuidadores, não é? Por isso é muito importante que esse espaço, este ambiente, este cenário, ele seja acolhido, aquela criança seja acolhida. Você que está grávida, eu sempre gosto de falar quando eu vejo uma mulher grávida, o marido ali, eu falo assim, olha, você está conversando com seu filhinho aí na barriga. Era assim que eu fazia com Giselda, quando estava grávida de Melissa e depois de Luna. Já preparando a criança para vir. E é neste momento, inclusive, que tanto a mãe como a criança precisa de quê? Nesse ambiente, amparo, proteção, cuidado, muito cuidado. E se não tiver este carinho, este afago, esta proteção, que é a base para tudo,
vai fazer falta ao longo da vida e esta pessoa vai sofrer. É o que está acontecendo com muitas pessoas. Já falei com vocês aqui sobre família disfuncional. Nós compartilhamos sobre a família disfuncional. Adultos hoje, homens barbados, mulheres codependentes. Uma carência elevada, carência afetiva elevada. Então, se não tiver este carinho, este afago, esta proteção, que é a base para tudo, vai fazer falta ao longo da vida e esta pessoa vai sofrer. E porque nós vimos na sociedade, aí, na escola, seja nos relacionamentos no trabalho, nas comunidades, pessoas extremamente carentes. E por que são carentes? Veja que eu quero trabalhar aqui a carência excessiva, a dependência, a codependência. Porque muitos são codependentes. Nós vivemos na vida aquilo que a gente aprendeu. Entende? Na verdade, nós somos consequência de lá, de uma causa. Nossa criação, nossa educação, nossa formação. Por isso que eu volto a dizer, está grávida? Tenha carinho com seu filho, converse com ele, com essa criança, com esse bebê. Isso vai ser muito importante. Então nós somos o quê? Nós vivemos na vida aquilo que a gente aprendeu. É ou não é? Os modelos lá atrás. Como fomos criados, como fomos tratados, como os nossos pais, os nossos cuidadores, sejam eles avós, tios, aqueles que foram responsáveis por nós, nos instruíram. Sendo assim, seguimos os modelos que aprendemos lá atrás na infância. A gente repete, a gente conhece. Veja que a forma que a gente lida com carinho é baseado naquilo que nos foi passado. A facilidade de dar e receber carinho, ela está diretamente ligada com estas heranças que eu tenho, com as minhas experiências, com aquilo que eu entendo de afeto. Está entendendo? Muita coisa, as nossas reações, o jeitão seu, a maneira como você comporta. Nós viemos de um modelo lá. Nossa criação, nossa formação. Entende? A gente repete, a gente vai repetindo isso. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos repetindo o mesmo modelo para nossos filhos. Onde o seu pai não te beijava, não te abraçava, não te afagava. E o que dizer então, pior, de alguns pais que acabaram abusando dos seus filhos. Preste atenção. Eu vou repetir o que eu lhes disse antes. Tem gente que parece estar acima. Ela pensa que está acima de tudo, não tem carência, é fria. E é aí que eu engano. O ser humano foi criado por Deus, um ser que tem uma alma. Fomos criados com sentimentos, com vontade, com desejos, sensibilidade. Nós não fomos feitos robôs. Deus é tão maravilhoso, este Deus que é o nosso Pai, que Ele nos criou à sua imagem e semelhança e imprimiu em nós características inerentes a Ele. Por isso que cada um de nós é um ser único, especial. A digital minha aqui, olha, não dá certo com a sua. Entende? Então fomos criados assim, com sentimentos, vontade, desejos, sensibilidade. E aí alguém fala assim, poxa, mas fulano de tal é uma pessoa sem emoções, seca, árida. A questão é que a alma dessa pessoa, mais do que nunca, é demasiadamente carente, muito carente. E o que dizer dessas pessoas que elas, nesta carência, acabam buscando em meios os mais
esquisitos para preencher esta carência. O que é afeto? O que é afeto? O que você entende por carência, por afeto? O que é afeto? Afeto é tudo aquilo que nos afeta. A afetividade está em tudo. Desde os elementos internos, né, que estão aqui dentro, dentro de cada um de nós, até os elementos que estão fora, externos. Veja que a afetividade está desde a paisagem que eu vejo, que eu aprecio, aquela flor que está desabrochando, aquela cachoeira. Entende? O carinho que eu recebo quando eu comunico com alguém, quando eu faço algo. A relação que eu tenho lá no trabalho, lá na escola. A relação que eu estou tendo aqui com vocês, aqui nesta rádio. A relação que eu tenho com a arte, com a natureza. Isso é o quê? Afetividade. Deus nos fez assim, com esta sensibilidade, com senso estético. A carência existe porque a falta de alguma coisa. Senão a gente não conseguiria nem acordar e fazer qualquer atividade, entende? Por quê? Porque acabava eu tendo aquela sensação, eu me basto. E nenhum de nós basta. Eu me basto. Não. Todos os dias, quando eu e você levantamos, todos os dias, lá está alguma coisa que devemos fazer. Não é assim? A afetividade está em tudo. É esta capacidade que temos de absorver estas experiências. Eu quero dizer o seguinte, de novo, a carência faz parte da existência humana. Agora, como nós iremos administrar a carência? A carência existe, eu quero repetir isso aqui, porque há falta de alguma coisa. Senão, a gente não conseguiria levantar pela manhã e fazer qualquer atividade, porque eu me basto. Escute, fomos desenhados pelo Criador para relacionar. Quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, não está falando privativamente de casamento, e sim de relacionamento com pessoas, relacionamentos interpessoais. Fomos feitos seres sociáveis, emocionais, afetivos. Agora, qual é o maior problema? Eu volto a dizer, quanto à carência. É aquele pensamento de que é sempre o outro que vai me completar. Preste atenção, minha querida, meu querido. Este é o problema meu, seu, do ser humano. O problema quanto à carência. Estamos falando de carência. Todos nós somos carentes. Agora é saber como administrar a carência. Tem como administrar, pastor? Tem. Então esse é o problema. O pensamento que é sempre o outro que vai me completar. É o namorado que vai me completar. É a minha namorada que vai me completar. É minha amiga que vai me completar. É a minha esposa Giselda que tem de me completar. É isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas se perdem aí. É aquela mulher que nutre uma expectativa que o marido dela que vai completá-la. É o filho que vai completar. E o que acontece? Eu fico codependente, eu necessito dessa relação para existir. Isso é terrível. E quando isso acontece, com o tempo vai haver o quê? Vai haver doença, cobranças, codependência. A pessoa vive uma função da outra. Espera que a outra possa supri-la das suas carências.
E existem carências que ninguém pode suprir, senão Deus. A primeira coisa, medo de ficar sozinha. Medo de ficar sozinho. Esta é uma característica da pessoa carente. E é o seguinte, conforme eu vou desenvolvendo, eu vou percebendo quais os recursos que eu tenho, então vou percebendo as minhas habilidades e eu vou me alimentando das experiências lá no trabalho, lá na escola, lá na comunidade, numa saída com os amigos, aí eu consigo preencher essas carências. Eu tomo um café, um chá, eu vou fazer um passeio, eu vou alimentando dessas experiências, vai preenchendo a minha carência. Isso vai alimentando o quê? A minha autonomia, independência. Por isso, você que é pai, mãe, você tem de começar a colocar sua criança para ela ir para a autonomia. Gerar essa autonomia, essa independência. Entende? Então eu vou me bastar, eu vou me bastando sozinho comigo, e é nesse momento que eu consigo me relacionar de uma forma mais saudável. Porque o outro que eu me relaciono, ele não veio para me completar, ele veio para me complementar. Você quer casar? Não fique nutrindo expectativa que aquela pessoa vai te completar. Giselda não casou comigo, eu não casei com Giselda para completá-la e ela me completar, para me complementar. Esta ideia de que a pessoa vai me completar é errônea. A minha esposa, ela chegou na minha vida para me complementar. Ela veio para estar junto de mim, para construirmos juntos uma história. Eu vou ajudá-la, ela vai me ajudar. É assim. Você ficar dependendo de alguém e colocar toda a responsabilidade no outro, isso é terrível. A pessoa que depende o tempo todo do outro fica ciumento, fica ciumenta. É ou não é? É ou não é? Uma pessoa que depende o tempo todo da outra fica ciumenta, com aquela vigilância, sabe o que é? Controlando, manipulando, porque ele precisa do outro para existir. E esse é o problema da carência. Eu pergunto para você, querida, você está conseguindo administrar sua carência? Você está conseguindo administrar sua carência? Você tem que ter cuidado, porque você quer muita atenção. Entende? A pessoa está codependente, quer atenção demais. Chega na festa de aniversário, chega no lugar e quer que as pessoas deem muita atenção. Talvez você que está me ouvindo é assim. Uma pessoa que quer muita atenção. Emburra quando alguém não dá atenção. A pessoa chega lá com a esposa, aí a esposa está conversando com todo mundo, ela emburra. Esses dias eu vi um caso de um casal que chegaram numa festa, nós estávamos na festa lá, aí a esposa veio falar comigo, pastor Gênesis, você acredita que fulano, o marido dela, está emburrado? Eu falei, por quê? Porque eu estou conversando com as pessoas aqui, manipulador, pessoa controladora. Você está entendendo? Esse é o problema quando a pessoa casa pensando que aquela pessoa veio para me completar, para me complementar. Você não pode ficar com essa dependência do outro. Está entendendo? Vai com um amigo no lugar e quer que o amigo controle o amigo, quer que o amigo dê atenção. Este é um problema muito sério, querido, querida. Quando se elege uma pessoa, as experiências ficam todas ali, ó. As expectativas, melhor, as expectativas. Eu elegi aquela pessoa ali, eu elegi ela para ficar comigo, eu vou manipulá-la. O olhar fica só fixado ali. E veja que se a gente for perceber, estudar, é uma compensação lá atrás. Já falei isso aqui já, da disfunção lá na família. De repente, você foi aquela criança que esperou tanto o olhar da sua mãe, esperou tanto o olhar do pai.
para ter esse terreno afetivo suportado. E agora está buscando em outras pessoas. A maioria das pessoas desse jeito, codependente, veio de lá. Porque talvez a mãe, o pai, não abraçou, não beijou, não deu carinho. Pelo contrário, achatou a sua autoestima. Esmagou você. Aí você agora está com teu marido, mas o seu marido não está te aguentando mais. Porque você quer controlá-lo. Você está com o espírito de Jezabel. E quando eu falo com o espírito de Jezabel aqui, eu não estou falando de espírito. É apenas uma expressão de linguagem. Com as características do caráter daquela mulher. Manipuladora. Você é um manipulador. Está lá atrás. As carências. Essa carência sua. Você fica com um, fica com outro, fica com outro, fica com outro, fica com outro. Por quê? Lá na sua família, lá o seu pai batia na sua mãe, tinha amantes. Você viu aquilo tudo. Talvez você foi abusada. Talvez você foi achatada na sua autoestima. E aí há um grito da sua alma. É aquela eterna criança. Quando eu falo eterna criança, que eu volto a dizer, é apenas uma expressão forte para que você entenda. Você está lá no passado. E aí você entrega para um, entrega para outro, vai tendo relações sexuais, e você nunca consegue satisfazer este vazio, essa rachadura, este buraco que está aí. Eu quero te convidar para que você se entregue a Jesus. Para que Ele preencha em você isso. Isso é sério, gente. Isso é sério. Não vou justificar pecado aqui no passado, não é? Não vou justificar, não, porque pecado é pecado, mas acontece isso. Você está me ouvindo? Você está entendendo? De repente, você foi aquela criança que esperou tanto o carinho da sua mãe, do seu pai, mas você traz aí este trauma, esse complexo, estas arranhuras na sua alma. Por isso que essa palavra é uma palavra de cura para a tua alma. Não é apenas de consolo, de refrigério, mas é de cura. Porque enquanto eu estou falando aqui, se você crê, o bálsamo de Gileade, o bálsamo da cura vem sobre essas feridas e te cura. Liberar sobre você uma unção de cura. É preciso observar isso. Não é buscar no outro. Você precisa buscar aí em você mesmo. Despertar por o potencial que você tem e crer que Jesus pode preencher. Nós temos um Pai que nos ama. Um Deus que nós podemos falar Abba, Paizinho. É o Pai que nos consola. Talvez você é assim, uma menina que não firma em nada, em namoro algum. Você é um cara que não existe mulher que dá para você. Você já caiu aí, olha, frenético nessas transas, nessas noitadas de drogas, de vícios. Está lá atrás. Por isso que Jesus veio, morreu na cruz por mim e por você, para nos preencher, para nos dar direção. Então, sabe o que é isso? É aquela eterna criança gritando dentro da gente, dizendo: olha para mim, eu estou aqui, me dê atenção, por favor, cuida de mim, eu quero um abraço, me dê um abraço. Então são pessoas que não tiveram esta carência suprida de uma maneira saudável. Ela está o tempo inteiro dependendo que o outro reconheça, não consegue lidar com a crítica, tem uma dificuldade enorme de lidar com a rejeição. Qualquer crítica que faz para você, você emburra. Qualquer situação difícil, você desanda chorando. Escuta, querida, seja forte. Erga a tua cabeça. Você tem um Pai que te ama. A Bíblia diz aqui em Romanos 8 que o Espírito que Deus colocou em você, minha amada, viu? Deus está me usando para falar com você.
foi um espírito, não de medo, para você viver aterrorizada como você vivia na sua infância. Os traumas que você teve, os abusos que você teve, as manipulações daquela pessoa que te arrancou, estuprou, nem tanto fisicamente a sua genitália, mas estuprou os seus psiquismos, as suas emoções. Tem um Deus que está me usando para dizer para você que Ele quer que você entenda que Ele é seu Pai, que te ama. Glória a Deus, amém, irmã? Deus está me usando agora para curar você. Não sou eu que vou curar, é o Espírito de Deus que está aqui, que está aí. Creia. Deus não te deu o Espírito para você viver oprimida, para você ficar aí correndo atrás deste homem, para você ficar se entregando a este homem com as práticas as mais absurdas. Deus não te chamou para você ser uma menina de programa. Na verdade, esses programas que você faz são programas porque você está perdido lá atrás. Você simplesmente, ao se entregar numa cama de motel, você na verdade está tentando encontrar, porque há um buraco dentro de você. E você está acabando. A sua juventude está esvaindo. E Deus está me usando para dizer para você que isso jamais vai suprir você. Você trai seu marido, você trai. Não existe sexo, não existe posição, não existe as fantasias que você tem feito, isso tudo. Quando chega a noite que você vai dormir, ou quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, parece que há um ferrão na tua alma, que te puxa para baixo, que traz a você uma tristeza incontrolável. Essa é a carência. Você tem uma codependência de deitar com homens e homens e homens. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu de dependência de um pai que te ama, que não te oprime, que não te castra, que não invade a sua privacidade. Entendeu? Tudo tem uma correlação com a autoestima. Você pode ver. Essas mulheres estão se entregando aí, fazendo programas. Esse pessoal que vive em vários vícios. Sexual, químico, drogas. São pessoas que lá atrás perderam. Estão lá atrás. Lá, olha, 40, 50, 60 anos. Por isso que Deus está me usando para dizer para você que Ele te dá amor. Preste atenção no que eu vou lhes dizer. Olha para cá. Todos nós somos carentes. Só que no momento em que a sua carência está desgastando a sua relação e te fazendo mal, é preciso observar para cuidar. Todos somos carentes, sim. Mas é preciso averiguar se eu não estou codependente da atenção de alguém. Será que dá para ser carente, pastor Eugênio, feliz? Eu volto sempre na tecla, repito, todos nós somos carentes, todos. A questão é administrar as carências. Todos somos carentes e não significa que não sejamos felizes. E outra coisa, mesmo você casando, mesmo você tendo Jesus, tendo Deus, as carências vão continuar. Por quê? É aquela ideia da teologia, o já ainda não. Com Jesus nós conseguimos administrá-las. O que é preciso para administrá-la? É preciso a gente reconhecer que precisa de carinho. E falar com o pai, eu preciso de carinho. E pedir carinho. Tem horas que eu estou carente de Giselda. Peço para ela fazer um carinho em mim, entende? E a gente tem de permitir isso. O problema de muitos casais, de muitas pessoas que não permitem isso. Dar carinho, observar quem está ao seu lado.
Sabe aquele colega do seu trabalho? Aquela colega, seu pai, um amigo. Dá carinho. Observar se a pessoa que está ao seu lado não está esperando um carinho seu, um beijo, um abraço. Quanto mais nós fizermos todo um movimento para estar com o outro, mais as relações ganham êxito e favorecem nessa integração. Nunca esqueça que os ambientes onde tem afeto, carinho, são mais leves. Eles são mais o quê? Perenes. Não tem coisa melhor que chegar num ambiente, abraçar alguém, dar um afago em alguém. As pessoas áridas tendem a ser mais rígidas, fechadas e sofrem muito. Eu quero te fazer uma pergunta: por que o senhor está sofrendo tanto? Com essa rigidez, com essa cara fechada, casmurro. Se abra para a vida, para celebrar a vida. Jesus era uma pessoa alegre, por isso que aquelas crianças corriam até Jesus, porque gente chata, casmurra, cara fechada, espinhenta, criança afasta. Nós precisamos de ser semelhante ao nosso irmão mais velho, Jesus. Uma pessoa carente, ela se torna pessoa... Olha, presta atenção aqui. Uma pessoa carente, ela se torna uma presa fácil. Eu estou falando aqui, não é que só uma mulher não, com muitas mulheres, com muitos rapazes, homens. Presa fácil. Fácil para outras patologias. Uma pessoa, por exemplo, que separou, que se sente sozinha e que está muito com dificuldade de refazer. Veja o perfil dessa pessoa. Ela pode ficar muito vulnerável às relações problemáticas, às pessoas oportunistas. Por quê? Porque ela está tão imersa na carência que quando chega uma pessoa sedutora, com uma proposta interessante, estratégica, ela não olha o todo, ela só olha aquilo que ela está precisando. Aí o que ela diz: poxa, que interessante este homem, que interessante essa mulher, ela vai me resgatar, ela vai ser o meu príncipe encantado, a mulher da minha vida. Não é assim? Ela nem imagina o quanto perigoso pode ser, ela não consegue observar, porque ela está imersa na carência. Quem sabe você está me ouvindo, está assim carente demais. Cada vez que você transa, cada vez que você vai numa boate, cada vez que você fica de porre, cada vez que você usa aí cocaína, cada vez que você vai naquele lugar, você se torna mais e mais dependente. É assim que acontece. A pessoa, quando está carente, com as emoções fragilizadas, se torna uma presa fácil para cair nos braços, nas amarras de um homem, de um garanhão, um aproveitador. Escute. Eu quero falar com você, esposa, com você, amado, para que você possa desenvolver a expressão do carinho. Uma pesquisa feita agora diz que quando você dá um abraço a uma pessoa, tem de ser 20 segundos. Libera o hormônio da citocina da alegria. Eu já cheguei perto de uma pessoa para que me desse um abraço. Eu disse: olha, que saudade de você, estou carente de um abraço seu. Interessante. Já fez isso? E você me pergunta: pastor, não vou me expor não. Isso é maravilhoso. E isso pode ajudar até o outro. Expressar carinho não é constrangedor. Quando você fala, quando você dá um abraço a alguém, facilita o movimento que o outro não sabe fazer. Entendeu? Uma coisa é isso. A gente ensina fazendo. Então você que está na sua casa aí e diz que o seu marido não demonstra carinho, o filho não faz, faz você o movimento, porque o teu modelo vai ensinar e muito, porque talvez ele não sabe como fazer, não sabe nem por onde começar.
Aí você toma a iniciativa. Então abrace alguém, beije. Estou falando isso aqui para que nós aprendamos neste relacionamento que temos em comunidade uns com os outros. E talvez você reclama porque o teu marido ele é secão. Começa então. Começa abraçando teu pai, abraçando sua mãe, abraçando as pessoas da sua família. De repente, o seu marido ou aquela pessoa tem muito receio, sabe de quê? Da rejeição. Talvez o seu marido te ama, mas fica receoso de abraçar, dizer palavras ternas. De repente tem medo de pedir um abraço e você torceu o nariz. Então faça o movimento, inicie o movimento. Inicie o movimento. E eu quero dizer para você também, você que tem filho adolescente, pediram para que eu falasse sobre isso. E filho adolescente, um pai falou assim, mas eu tô tão carente da minha filha com 13 anos, ela faz o quê? Sabe o que ela faz? Ela entra no quarto, fica lá no computador, lá almoça, não quer sair. A adolescência é uma fase, gente. Olha, a adolescência tem essas características de isolar. E você sabia que agora está acontecendo, né? Onde os adolescentes estão se cortando. É, o autoflagelo. Então a adolescência é uma fase, uma necessidade que eles têm de quê? E é uma transição. Porque ela não sabe se ela é adulta nem criança. Não é criança, mas também não é adulto. Ela está na fase de quê? De diferenciação. E nesta fase da diferenciação, ela necessita se afastar e isolar. Aí eu quero falar com você que é pai, ao invés de você ficar cobrando, pegando o pé do seu adolescente, perturbando, provocando o seu filho à ira, não faça isso. Adolescente é assim, nessa fase, não consegue expressar muito o afeto. Entende? Ela pensa se assim fizer, está infantilizando. Então veja bem, é uma fase difícil, é uma fase de muita dúvida. Este momento que a mãe, o pai, sabe o que deve fazer? Nesta fase, quanto mais você se manter perto, mas não ser intruso, invasivo, invasiva. Deixa a coisa acontecer naturalmente. A adolescente, essa fase é uma fase crítica mesmo. É uma fase crítica. Então, pai, eu tô carente do minha filha fica dentro de casa, não quer conversar, tá rebelde. Aguenta. Ah, pastor, essa aborrecência. Você teve essa fase. E nesta fase que a gente tem que ter cuidado, aquilo que Paulo fala em Efésios. Não provoqueis os vossos filhos, o quê? A ira. Aí você fica pegando no pé do seu adolescente. O senhor que é pai, pegando no pé do seu filho, da sua filha. Fica chato. Já compartilhei com vocês que um dia minha esposa falou comigo. Olha, as meninas estão com medo de você. O dia que você sai, elas falta fazer o nome do pai. Quando você chega, aí elas se isolam. Então nós precisamos de entender que esta fase da adolescência, do adolescente, esta fase também ela é temporária. Tenha paciência. Ora a Deus para que você tenha paciência. Não é nem orar a Deus para ele, é orar para você, porque você não está tendo paciência. Então eu quero começar a concluir para a gente orar e dizer o seguinte: carência, todos nós temos carências. Agora a questão, como que nós iremos administrar esta carência? E na administração dessa carência, precisamos de entender que nós fomos feitos por um Deus que nos ama. Nós temos... A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Este brilho é intenso e intensamente desde a sua origem. As águias podem levar 1 ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver periquitos
pombos, andorinhas, voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Elas ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando as tormentas vêm? Elas se escondem, abrem as suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que confiam em Deus renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, elas voam vitoriosas, em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca. Sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, não ficam com medo e voam tão alto o quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais elevado, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer, as águias são extraordinárias. Talvez foi por isso que o profeta Isaías comparou os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe você não tenha hoje, diante de si, um dia cheio de desafios. Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz do nosso Deus. E depois partir para a luta como quem vai para uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar.
perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares o altar. Se orares, porém, sem o teu coração, a paz do Senhor não te dá. Foi por Deus não sentir e tua alma se abrir, tudo deixando o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares o altar. Olhando este mundo, ele viu grande multidão andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando e sangrando, se esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que esmagou, e quem a feriu conseguiu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, serás uma flor. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. Terceiro dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos
são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. E se você quiser, serás uma flor. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. E se você quiser, serás uma flor. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Mas me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
aqui com Jesus, a vergonha e a dor quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.